Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo, e o tema do vídeo de hoje é as dificuldades inerentes na construção de um submarino nuclear. Mas antes disso eu queria abordar dois pontos. O primeiro deles é um pedido de desculpa, né? Que com essa quarentena eu não tenho podido o que eu faço de 15 em 15 dias, que é aparar a barba. Não tenho podido fazer isso. E por mais que a gente queira parar em casa, mesmo tendo o aparelhinho, é difícil. Então fica assim desgrenhado, né? Já estou um mês sem ir. Fica desgrenhada e eu peço desculpas por isso. O segundo é um pedido de agradecimento, né? Porque no final do mês passado, de 28 de março até o dia 1 de abril, eu deixei os meus romances na Amazon gratuitamente, né? Quem quisesse ia lá, baixava, fazia o download para o seu Kindle, para o computador, telefone, o que quisesse. E teve muito boa receptividade. Foram quase 600 downloads. E é lógico que nem todos vieram desse vídeo que eu fiz aí, mas uma grande parte veio, né? Porque a Amazon, quando você faz uma promoção gratuita, ela encara aquilo como uma promoção e ela mesma tem os seus mecanismos de chamar leitores. Mas uma grande parte veio daqui e eu agradeço por isso. Muito obrigado. Foi uma forma de contribuir, aumentando a oferta de livros durante a quarentena. Bom, entrando no nosso aspecto, no nosso tema específico de hoje, o submarino nuclear, o primeiro ponto, tá, é um ponto que é conhecido, mas talvez não seja muito divulgado, apesar da Marinha sempre mencionar isso, mas acho que os órgãos de comunicação, a mídia, ela não dá ênfase a isso, né? E é o fato de que, nesse acordo que a gente tem com a França para a construção dos submarinos, não existe transferência na área nuclear. Toda transferência que existe de tecnologia é na área convencional, né? Desde o aço, né, o aço de alta resistência, HT80, que os processos de dobra, soldagem, de corte, o pessoal nosso foi para a França para ser treinado e recebemos uma tecnologia, uma transferência de tecnologia em cima disso. Sistemas de armas, sistemas de navegação, periscópios e também arranjo, que é baseado, né, em um submarino da classe Scorpene, né? Então, não que não existe transferência, existe a transferência, mas não na área nuclear, né? Muito bem. Além disso, existe também um pouco de inovação, né? 30% de inovação, porque num projeto como esse, se você ultrapassa 30%, você cria graus de incerteza. Então, uma das inovações que nós temos, por exemplo, é a ausência de engrenagens redutoras, né? Que diminuem o ruído, né? Os projetos americanos têm engrenagem redutora. O nosso não tem engrenagem redutora e isso diminui o ruído, né? Um outro aspecto muito importante também, que é sabido, é óbvio, mas muitas pessoas confundem, é o fato de que um submarino de propulsão nuclear não é uma arma nuclear. Ele apenas tem a propulsão a partir de energia nuclear, né? Então ele não é uma arma. Inclusive, os nossos submarinos serão equipados na parte de armamento com torpedos e com mísseis antinavio. Eles não serão equipados com balísticos intercontinentais, mesmo que fosse de carga não nuclear. E não que não se quisesse isso, algumas autoridades navais até pleiteavam isso, dizia que nós, né, temos rede orbital, a Marinha já tem rede orbital até 6 minutos de arco e precisaria para isso apenas 8 minutos de arco, seria um salto pequeno. Mas isso, né, transformaria o nosso submarino de defesa num submarino de ataque, num submarino com projeção de poder, né? E não é o que reza, o que preconiza a nossa estratégia de defesa. O submarino é para a defesa, né? Não para projetar poder, como um porta-aviões faz. Já tive a ocasião em outros vídeos aí, um deles está aí aparecendo aí, de dizer que porta-aviões é uma arma de projeção de poder. Muito bem. Uma coisa importante de se mencionar aqui é que o reator, né, o reator nuclear define o diâmetro do submarino. Então, é muito importante que se otimize, né, a análise dimensional do submarino. Muito importante isso para diminuir,
né, torná-lo, inclusive, dentro dos limites que se projetou para a tonelagem dele. Né. Eu me lembro muito bem que nos idos de 1981, né, quando, na época ainda do projeto nuclear paralelo, né, que chamava da Marinha, eu trabalhei durante um ano nesse projeto ligado à Comissão Nacional de Energia Nuclear. E uma das coisas que a gente fazia, uma pesquisa sumária que a gente fazia bem no início, né, era verificar em revistas de equipamentos navais da época, principalmente aquelas de 48, 49, 50, procurar equipamentos que eram utilizados em submarinos nucleares, né? Bombas e filtros, etc. E pela dimensão, pela foto, a gente especulava dimensões, né? Isso até depois de um certo tempo, lá para os idos de 52, depois do Nautilus e o lançamento do Nautilus, isso desapareceu das revistas especializadas, né? Acho que a Marinha Americana percebeu que dava dicas com isso, né? Então desapareceu. Só para se dar um exemplo de como a coisa era no início, né? Que começou com as centrífugas, né? Esse projeto nosso nuclear da Marinha, o primeiro passo, obviamente, foi procurar o enriquecimento, porque a gente não tinha um enriquecimento próprio. O famoso jet nozzle que via com o acordo com os alemães das centrais de Anga não funcionou. Então, o primeiro movimento da Marinha foi justamente ir atrás da desenvolvimento de centrífugas, né? E partiu do projeto a partir das centrífugas que estavam armazenadas no porto e que, a partir delas, se desenvolveu a nossa centrífuga, né? Muito bem, mas nós vamos voltar a falar nisso, mas vamos nos focar um pouco o que a Marinha, além disso, ela estabeleceu em termos de equipamentos, em termos de instalações, a maioria delas situada no estado de São Paulo. A mais importante dessas instalações é o LabGene, o Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica, né? Ele vai ser utilizado para validar as condições do projeto e vai ensaiar todas as condições de operação possíveis para a planta nuclear que vai instalar o Álvaro Alberto, que é o nosso primeiro submarino nuclear. Então, esse é um equipamento que vai, em terra, simular tudo que a planta nuclear vai fazer no mar, né? E simular do ponto de vista, inclusive, nuclear, né? Então, é um equipamento importantíssimo, um passo muito importante para esse desenvolvimento desse projeto. Agora, vamos falar um pouco sobre enriquecimento versus desempenho, né? Veja bem, o desempenho esperado dos submarinos nucleares ele vai variar muito de acordo com os requisitos militares que podem ser diferentes de um país para o outro, né? Mas as marinhas, em geral, elas esperam que as suas instalações nucleares em submarinos atendam a 4 requisitos, né? Que forneça energia especificada, forneça energia confiável durante a vida útil especificada, né? Que a instalação aceite mudanças de energia consistentes com as necessidades operacionais e táticas, ou seja, um submarino pode necessitar variar, né, a sua velocidade de 0 a máxima em poucos minutos, né, em poucos segundos, né? E em quarto, não expor a tripulação e o pessoal de manutenção a doses de radiação superiores ao que é permitido pela legislação, né? Agora, veja bem, com relação a enriquecimento e potência do núcleo, né? Veja bem, não existe nenhuma relação direta entre potência e enriquecimento, né? Haja vista, por exemplo, as nossas centrais nucleares, têm 3% de enriquecimento e atingem valores de potência bem superiores ao que nós estamos falando e que vamos falar aqui em relação ao submarino, né? Com relação à manobrabilidade, que é uma coisa importante, né, no submarino, não há relação com enriquecimento, né? Tanto os Low Enriched Uranium Reactors como os Highly Enrichment Uranium Reactors, eles, pela experiência francesa, tá, eles têm o mesmo desempenho com relação à manobrabilidade, né? Agora, o enriquecimento também tem alguns aspectos, né, de caráter político e econômico. Os aspectos políticos eu vou falar daqui a pouco, quando eu tratar, né, especificamente do enriquecimento de urânio para os submarinos brasileiros, o submarino nuclear brasileiro. Agora, com relação ao aspecto econômico, é uma coisa muito importante. Quanto mais enriquecido for o urânio, o combustível, mais tempo haverá entre as recargas do núcleo do submarino. Ou seja, ele ficará mais tempo operacional e vai demorar um longo tempo até ter que parar para a troca. Já se o enriquecimento for mais baixo,
da ordem de 5 a 7%, esse período já é menor, de 5 a 10 anos. Né? Nós vamos falar realmente como o Brasil, no próximo passo vai ser exatamente falar o que a gente acha sobre o urânio, enriquecimento de urânio no submarino brasileiro. Embora eu não tenha diretamente a informação oficial sobre isso. Então, vamos em seguida falar sobre isso. Pergunta que você faria, todos fariam, né? Qual é o enriquecimento do submarino que vai ser utilizado no submarino brasileiro? Eu não tenho dados concretos para dizer é tanto, exatamente, né? Eu posso fazer algumas especulações. E o importante é que o enriquecimento tem, né, condicionantes políticas e econômicas. Né? Políticas porque nós somos signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas. Esse tratado preconiza que nações como o Brasil, que utilizam urânio para fins pacíficos, não possam enriquecer urânio acima do limite de 20%. Acima de 20% a gente passa a um nível que é chamado de grau de armamento, porque acima de 20% pode dar a entender que existe emprego em armas nucleares. Né? Então, o Brasil é signatário e não acredito que vá ultrapassar isso. Não é conveniente, embora existam argumentos diplomáticos que permitam isso, mas eu não acredito que vá chegar a isso. O que eu acho que seria, o que eu acho que é o enriquecimento brasileiro? Existe uma característica no nosso projeto que permite que a troca de combustível seja feita rapidamente e sem necessidade de abrir o casco. É um dispositivo que for desenvolvido embaixo da torre que vai permitir em que as trocas de combustível sejam rápidas. Isso induz a se pensar que pensa-se num enriquecimento menor, porque poderá ser feito a troca com períodos menores, entre 5 e 10 anos. Então, eu estou achando que o nosso enriquecimento vai ser da ordem de 7%, pelo menos no primeiro submarino, o que não quer dizer que os próximos possam ter um enriquecimento maior, mas ainda acho que vamos ficar no limite de 20%. Não é? Bom, uma vez colocado essas condicionantes, essas dificuldades, eu acho que só faltaria eu falar um pouco de algumas características do submarino, né? Características, digo, especificações do submarino brasileiro. Né? Os 4 convencionais que estão sendo construídos e que um já está em prova de mar, são submarinos de 71,62 metros de comprimento, 2.200 toneladas de deslocamento e com diâmetro em torno de 6,2 metros. Já os nucleares são maiores, são 100 metros de comprimento, eles deslocam 6.000 toneladas e a boca dele, o diâmetro, 9,8 metros. Não é? Esses são os dados assim, principais de comprimento dos nossos submarinos. O reator deles vai produzir cerca de 50 megawatts térmicos, sendo que os futuros talvez sejam usados placas em vez de pastilhas, né, de urânio. E aí poderemos aumentar em 50%, talvez 75 megawatts de troca de calor. Então, como eu disse, eu estimo que seja entre 5 e 10 anos a troca de combustível, mais para 5. Estou achando que nossos vão ficar na faixa de 7% de enriquecimento. Os motores elétricos, os 2 motores elétricos que acionam o navio depois da geração elétrica, são 2 motores de 3.500 kW, somando 7.000 kW. Né? Como disse, o nosso não tem engrenagem redutora, ou seja, favorece menos ruído. Ele teria a capacidade de 3 meses de patrulha, mas isso é limitado pelo fator humano. Né? Porque se o nosso submarino, digamos, tenha 5 anos de recarga, ele poderia, teoricamente, ficar 5 anos submerso. Ou 7, não sei quanto vai ser. Mas ele não fica isso por limitações da própria tripulação. Problemas psicológicos, problemas de alimentação, de suprimento. Né? Então, o padrão de projeto, 3 meses. Né? Então, a profundidade é de 350 metros e a velocidade entre 24 e 26. Né? Como eu disse, enriquecimento é uma coisa que também nem todos os países fazem. Atualmente são 12 os países no mundo que fazem enriquecimento de urânio. Né? Então, eu acho que eu
abordei o que é de mais importante, mais complicado, e os pontos principais são aqueles. Primeiro, não existe transferência de tecnologia na área nuclear para a construção do submarino. Segundo, submarino não é uma arma nuclear. Terceiro, enriquecimento de urânio é algo que é afetado por questões políticas, questões econômicas e questões operacionais, né? Um submarino, por exemplo, da classe Los Angeles americano, que atingiu um alto índice de enriquecimento, eu tenho a impressão, que se eu não estou errado, que é 33 anos o máximo de período entre trocas de combustível, né? Então você vê que isso é um jogo também econômico, né, e operacional, né, além de a questão, né, política, né. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar a dificuldade que seja e o grande salto que é o Brasil estar construindo esses submarinos, né. Já estamos aí há 30 anos, já gastamos cerca de 15 bilhões, né. E também por causa esses 30 anos também tem a ver com restrições orçamentárias, né. Se você olhar também, as nossas usinas nucleares também levaram muitos anos e tudo ligado a dinheiro, né. Mas acho que vamos chegar lá, né? As expectativas do primeiro nuclear é entre 2025 e 2030. Né? Espero estar aqui para ver, né? Então era isso. Quem não assinou o canal, eu peço aí que assine o canal. Clique aí para receber as atualizações. Espero que tenham gostado. Se não gostar, também faz parte do jogo. Muito obrigado e até a próxima.